Muito boa noite. Desejamos que o ano novo tenha sido para vós uma boa entrada, ou este início de ano, e auguramos que realmente seja um ano feliz para todos vós, na companhia do nosso Evangelho, na companhia da recordação de Jesus, sempre todas as semanas que aqui temos estado e estaremos, se Deus quiser, ainda durante muito tempo. Vamos então cantar uma música, cantar uma canção, exatamente começar por lembrar a juventude que está hoje passando grandes dificuldades. Tantos jovens buscando no prazer o amor, sem cuidarem de nenhum ideal, vão pisando espinhos, construindo a dor, sem pensarem que o homem é um ser imortal. Vão perdidos, sem norte, cegos sem luz e sem moral, caminham fartos de liberdade e ninguém quer saber se aproximam da perdição. Cegueira não falta à humanidade. É preciso alterar esta situação. É urgente clarear tanta ilusão. Somos nós, juventude, quem tem que avançar e gritar que é preciso estes jovens alertar. É a droga, refúgio de falta de amor, o tabaco uma triste ilusão. É o álcool, um mundo sem norte e valor, sem moral nem sentido, é a prostituição. Muitos jovens incautos julgam não ter mais solução e seguem tolhidos sem liberdade. Desconhecem que há forma de encontrar libertação na luta por conhecer toda a verdade. Somos nós quem tem que lhes mostrar que Jesus é caminho a retomar. Somos nós, juventude, quem tem que avançar. A tarefa é urgente e não pode esperar. Senhor Jesus, permite que estejam connosco esta noite os nossos familiares que já se encontram no mundo espiritual. Se possível, até alguns que estejam necessitados de socorro, de ajuda, de alívio, de incentivo para as lutas da vida espiritual, que são sempre, muitas vezes, difíceis de ultrapassar. Que possam estar connosco, os nossos amigos, e alguns irmãos que sofram, que possam usufruir de socorro e de ajuda nestes momentos em que recordamos o Teu Evangelho. Envolve-nos na Tua paz, Senhor, e ajuda-nos a compreender um pouco melhor a mensagem que nos deixaste.
do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler os itens 18 do capítulo 27. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e elas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, aumenta a sua coragem, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que pode não só aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque, na sua crença, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Num e noutro caso, resultam, pois, inútil a prece. Sem discutir o valor desta crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos degradados? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de lhes abrandar os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter o perdão, será defensável a uma pessoa caridosa ajudá-lo a carregar os grilhões para aliviar do peso destes? Quando alguém é atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver esperança em obter a sua cura, abandoná-lo sem qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os degradados, pode encontrar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo vós, ela não pode esperar o perdão, recusar-lhes-eis um copo de água para lhe mitigar a sede, um bálsamo para lhe secar as chagas? Não faríeis por ela o que faríeis por um escravo? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença num Deus que põe, como primeiro dos deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora negar, neste caso, a eficácia da prece, seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos na assistência moral dos que nos querem bem. Do livro Caminhando com Jesus, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, a mensagem Passar ao Lado é psicografia de Arnaldo Costeira. Atentos à vida que nos rodeia, não encontramos por aí profissionais das desgraças alheias, o que significa que as situações de perigo que surgem aos nossos semelhantes são de forma inesperada e assim a exposição ao perigo daqueles que buscam salvar vidas surge de forma inopinada, fazendo com que muitas vezes se trate de uma reação instintiva, o que leva a esses atos altruístas. Dessa forma nunca se poderiam apontar casos como este como tratando-se de suicídio. Acreditamos que no auge da entrega possa por instantes passar pelo pensamento do agente o perigo que representa para si próprio a reação que toma face ao perigo que corre um ser seu semelhante. É compreensível que aquele que se preocupa com a vida humana em si e até mesmo com a vida animal, pois também aqui e ali se verificam ações perigosas para salvar a vida de animais, passa a viver essas situações e passa a estar predisposto para o salvamento de seus irmãos, como aliás se passa com aqueles que se entregam a profissões de alto risco, quer lutando pelas suas nações, pois são o conjunto dos homens reunidos por determinadas afinidades, quer na defesa da segurança e da paz dos seus concidadãos, que desde logo sabem do risco que correm e que a sua vida terá de ser direcionada para esses objetivos. Por isso é necessária a solidariedade para com aqueles que se entregam a missões nobres, de sacrifício pelo próximo, nesse serviço tantas vezes de voluntariado, dedicado até para com os doentes, que tantas vezes até podem transmitir-lhes o vírus dessas doenças. Luís de Gonzaga foi um exemplo dessa entrega quando ainda muito jovem, com apenas 23 anos,
se entregou ao socorro das vítimas do tifo, acabando contrariando essa terrível doença da época, em 1590, e vindo a ser vítima da mesma. As lições destes irmãos bem nos servem para interiorizar, muitas vezes, a nossa indisponibilidade para socorrer, para praticar a verdadeira caridade. Por isso, acompanha os ensinamentos de Jesus, pois que em qualquer momento o teu socorro poderá ser necessário. O tema de hoje, de reflexão, é esta prece pelos que sofrem, pelos desencarnados, pelos espíritos que partiram da Terra, muitas vezes em situação difícil, de dor, de sofrimento, de angústia. E nós passamos um pouco ao largo nesta fase da vida em que as organizações políticas ou administrativas ou civis, ou seja lá como a gente quiser entender, se prestam para debater um tema muito complicado que é a eutanásia, que é a antecipação da morte, pensando que essa antecipação da morte vai aliviar os sofrimentos daqueles que, ao nosso lado, sofrem, hoje até em hospitais de doenças, de situações terminais, em cuidados paliativos, onde muitas vezes são armazenados os doentes nessa fase difícil da vida, que é a aproximação da partida para o mundo espiritual ou para o mundo da verdade. Quando nós falamos aqui do Evangelho, quando nós analisamos o Evangelho, acompanhando as reflexões de Allan Kardec, ou dos Espíritos da Falange, dos Espíritos da Verdade, nós devemos pensar muito bem para que é que se destina a nossa prece. Hoje, a ciência, com certeza, que provou já, ainda que tardiamente, porque Jesus já falava nisso há 2000 anos, mas a ciência provou que, de facto, o pensamento voa para a distância. Quer dizer, nós pensando estar num sítio, nesse instante nós estamos nesse sítio. Quando o grande cientista Einstein descobriu que mais veloz, que a luz tinha a velocidade incrível de 300 mil km por segundo, que é uma coisa inacreditável, não é? 300 mil km num segundo, a luz atinge o seu objetivo. Mas quando ele descobriu que o pensamento é muito mais veloz do que a luz, estabeleceu-se nele uma grande dúvida se havia de revelar aquilo à classe científica ou se não havia, porque ele, que já era um bocadinho considerado um pouco louco, então iria seguramente ser objeto de acusações mais duras. Então o pensamento, nessa época já da comprovação da transmissão do pensamento, não era uma realidade. Estamos a falar até 1951, quando o grande cientista partiu para o mundo espiritual. Só mais tarde, quase 10 anos, é que essa questão se colocou, ainda que fosse através da pesquisa para utilizar essa faculdade na guerra, no domínio das potências umas sobre as outras. Mas quer dizer, só nos anos 60 do século XX é que essa realidade foi comprovada. O pensamento transmite-se à distância. O que revela aqui a questão da prece, revela aqui que Jesus já falava nisso há 2000 anos. Provavelmente já se debatia essa questão antes disso, embora não fossem questões compreendidas na época, quando o Antigo Testamento nos revelam as ideias do mundo espiritual. Não era entendível nessa época que o nosso pensamento pudesse, por exemplo, curar o cérebro do centurião romano, que foi uma cura à distância, exatamente, que Jesus comprovou ter sido o resultado daquela preocupação imensa daquele centurião, que estava preocupado com o seu cérebro, que estava longe, que não estava naquele local. Então a questão da ideia, da vontade, do desejo de pedir por alguém que esteja onde ele estiver, nessa época era real, comprovado por Jesus, não havia provas minimamente científicas que o demonstrassem. Só passado quase 2000 anos é que isso veio ser a realidade através da ciência. Então isto hoje expressa-se muito melhor quando Kardec coloca no papel há 160 anos que afinal a prece funciona. A prece funciona para com os desencarnados, porque a linguagem entre os espíritos é o pensamento. E a linguagem entre os espíritos encarnados, que somos nós, e os espíritos encarnados que se encontram no mundo espiritual, tantas vezes em grande sofrimento, pode ser um bálsamo suavizador das dores, do sofrimento, pode ser fundamentalmente a prova
perante esses irmãos que partiram, esses entes queridos, de que nós não nos esquecemos deles, que a nossa preocupação vai em sua direção, porque eles captam o nosso pensamento, eles sentem que nós estamos com eles, que estamos preocupados com eles. Então esta questão da prece pelos desencarnados é tão importante como a prece pelos encarnados. Mas esta questão da prece, do falar, enquanto encarnados que somos, e a mensagem revela-nos exatamente isso, deve ser uma prece transformada, um pensamento transformado em ação. Não adianta nada a gente passar ao largo. Quando a parábola do bom samaritano foi colocada nos nossos ensinamentos, ou nos ensinamentos de Jesus, para que nós tomássemos em mão, lá aparece, de facto, o sacerdote e o levita lá preocupados com o pobre coitado que tinha caído na estrada, assaltado pelos ladrões. Pensaram, provavelmente, olha, este desgraçado precisa de ajuda, mas quem vier atrás, que o faça. E passaram ao largo. E só aquele samaritano, considerado ou desconsiderado em Israel, é que teve, digamos assim, o bom senso, a ponderação e o amor para parar e socorrer aquele aflito. E nós, muitas vezes, aqui na Terra, nós estamos a falar uns com os outros, também passamos ao largo, à espera que alguém que venha atrás, que socorra, que eu não tenho tempo. Então, esta história da prece não vale muito. Senhor, que apareça alguém para que o outro seja socorrido. Tem que ser entre encarnados, a prece tem que ser ação. Não chega só a falar, é preciso agir, é preciso ir ao encontro das pessoas que sofrem. É evidente que se os espíritos agora, as almas que partiram, se os espíritos estão a necessitar de ajuda, é preciso ir ao encontro deles. É preciso orar por eles. Embora às vezes a gente não tenha aprendido a orar bem pelos espíritos. Porque pedimos para alguém fazer alguma coisa. Pedimos a Deus que os ajude, pedimos aos bons irmãos que os ajudem, pedimos aos outros que os ajudem. Quando nós podemos, perfeitamente, ajudá-los pelo nosso pensamento, pela nossa irradiação de amor, pelas nossas vibrações de paz. Assim como nós temos que reconhecer que muitos dos nossos familiares que estão em condições de nos socorrer se preocupam connosco, andam à nossa volta, sugerem-nos boas ideias, boas inclinações, preocupam-se com os nossos sofrimentos, estão sempre prontos para agir. E não estão sempre prontos para o local em que se encontram e levar o pensamento a Deus e dizer: Senhor, ajuda-os, que eles não sabem como fazer. Eles vêm fazer o seu papel. Vêm fazer o seu papel. Então, nesta época em que iniciamos o novo ano, vamos ver se conseguimos aprender um pouco a pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. Olhar o nosso irmão como um próximo. Quem é o próximo mais próximo? Jesus perguntou. E responderam, o próximo mais próximo quem era? Quem é o nosso próximo mais próximo? E pode ser aquele que está ao nosso lado, vivendo na carne, mas pode ser alguém que está ao nosso lado, vivendo fora da carne, desesperado, sem saber para onde há de ir, o que fazer, sem ter ninguém que lhe dê uma palavra de socorro e de carinho. Então vamos ponderar isso, ver se este ano novo pode ditar uma nova vida, uma nova ação na nossa ação do pensamento sobre aqueles que sofrem, ou para com aqueles que sofrem. Quando fazemos a prece, podemos dirigir o pedido de auxílio a algum familiar que partiu? Devemos dirigir a algum familiar que partiu ou devemos pedir o auxílio no geral, a falanges? O pedir o auxílio a um familiar pode ser problemático. Porquê? Porque nós não sabemos em que situação está o nosso familiar. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas referirem, os avós, não são pessoas extraordinárias, são pessoas boas, são pessoas não sei o quê. Mas isso não pode indiciar que elas estejam com força, com elevação suficiente para poder agir, para poder trabalhar em favor dos outros. Mas era muito bom para mim, era. Mas a gente não sabe o que vai na consciência de cada um. Também não temos a capacidade de dizer, será que há ali alguma coisa que pesa na consciência? Será que... Não temos que nos preocupar com isso. É uma coisa que é verdade. A gente leva o pensamento aos bons espíritos, a Jesus, que é para a Terra o nosso governador. Mas ele vai agora atender toda a gente. Não, mas ele tem todo um conjunto de falanges, de socorro, em várias áreas, em vários níveis, e instantaneamente, porque o pensamento na nossa forma de ver hoje é instantâneo. Não é? Penso que estou ali, estou. Então, naturalmente, que nós podemos pensar em Jesus. Ele não vai estar pessoalmente presente, ou em espírito presente, mas seguramente que toda aquela falange, as falanges que estão
debaixo das suas orientações, socorrerão na hora própria. Talvez que estejam mais perto, porque o pensamento é instantâneo. E como Jesus é um avatar, está perto de Deus, não é? Tudo aquilo que ele fala em todo o mundo terra é executado rapidamente, porque o pensamento, volto a referir, é instantâneo, por aqueles que estiverem mais próximos e estiverem encarregados por regiões, por zonas, por locais, por famílias, para socorrer. Se a gente pede a um familiar que pode não estar bem, porque nós não sabemos a consciência de cada um, era bom para nós, era muito querido, envolvemos em amizade, em paz, em vibrações, mas nós não sabemos o que era em relação aos outros. Portanto, o melhor é pedir às esferas superiores. E, naturalmente, se os nossos familiares puderem, vão estar. São eles que estão na primeira linha. São eles que vão estar ali prontos para nos socorrer. Mas nós também não sabemos se esses familiares estão em preparação, se estão em estudo, se estão em trabalhos onde podem deslocar-se, estão a aprender a ajudar melhor. E, portanto, se eles estiverem nessa situação, outros socorrerão. Se eles estiverem disponíveis, virão certamente em primeira ação, virão esse nosso socorro. Portanto, não vale a pena estar a pedir diretamente à A, B ou C. Porque se puderem, se estiverem ao nosso lado, esse pedido é direto em direção a eles. Então, vamos agora passar a uma outra fase, como sabem, é a nossa organização do nosso Evangelho. Vamos pedir pelos que não entendem assim como nós, Jesus, que não temos a possibilidade de nos dirigirmos a Ele e sabermos com certeza absoluta que sempre, quando for conveniente, Ele, através dos seus colaboradores, socorrerá. Vamos então pensar nesses irmãos. Então vamos pedir por todos aqueles que estão em sofrimento. Vamos pedir ao médico divino, a Jesus, que todos aqueles que se encontram acamados, aqueles que se encontram sujeitos a sevícias, a maus tratos, esses irmãos para quem a vida tem sido dura, o seu sofrimento possa ser aliviado. Te rogamos, Mestre, com um carinho especial, pelos mais pequeninos, aqueles que não têm um lar, não têm um teto, os órfãos. Pedimos também pelos velhinhos, tantas e tantas vezes relegados ao esquecimento, ao abandono. Que neste novo ano possa ser um ano de uma caridade maior, mais compreensiva, que possamos olhar os outros com olhos de amor, de perdão, da tolerância. Que a tua paz e a tua luz possa a todos envolver, que assim seja. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores. Pagamos erros, isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós
Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que ao bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. E ficamos por aqui. Desejamos que seja um ano feliz para todos, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria. Que Deus a todos continue a abençoar. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.